Tentação. Volume 3. Da série Luxúria. Escrita por Eve Berlin. O que acontece quando nos permitimos passar do limite? Eu preciso agradecer minha amiga Kabe Alain por sua crítica conscienciosa, à minha assistente, Kitty Kelly, pela beta-leitura desse manuscrito, e especialmente à fabulosa R.G. Alexander, por dar uma olhada rápida, no último capítulo, na fase de revisão deste livro. Quando eu estava tomada pelas inseguranças neuróticas habituais de escritora. Vocês sabem que eu adoro todas vocês. Também preciso agradecer minha editora, Katy Seaver, por não somente me permitir escrever, mas me incentivar a escrever sobre esses personagens que são um tanto fora do romance comum. Mulheres tatuadas também podem encontrar o amor. Capítulo 1. Misha Kenon era uma perfeccionista. Em seu trabalho como tatuadora. Como autora dos contos eróticos que havia publicado. Nos cuidados de seus cabelos louros platinados, que ela usava em ondas compridas, passando dos ombros, e suas unhas pintadas de vermelho, que ela mantinha curtas por conta do trabalho. Seu apartamento, em São Francisco, era impecável como um estúdio de tatuagem, a Tirte em Roses. Ela trabalhava duro, e jogava mais duro ainda. E nunca se atrasava. O que tornava particularmente frustrante o atraso de seu voo para Seattle, para a festa de noivado da melhor amiga. Ela finalmente estava lá. O táxi parou na frente do restaurante. Ela já deixara a bagagem no apartamento de Dylan, onde ficaria. Ela pagou o motorista e desceu na calçada, sob o tempo chuvoso, na frente do Will de Ginger. Ela abriu a porta adentrando o interior aquecido. Ela já havia estado ali, quando visitou Dylan e seu noivo, Alec. Era o restaurante predileto deles e lugar perfeito para comemorar o casamento que seria em apenas algumas semanas. Misha respirou fundo, ao assentir para a recepcionista e seguir pelo restaurante tailandês, rumo à parte de trás, onde eles realizavam festas particulares. Ela estava feliz pela amiga, embora todo esse negócio de casamento não fosse para ela, pessoalmente. Ela era do tipo independente. Bem, Dylan também era, mas ela e Alec tinham um negócio especial. Querida, você conseguiu. O sorriso de Dylan era radiante, quando se levantou da mesa comprida para abraçar Misha, numa nuvem de baunilha picante, perfume que ela sempre usava. Eu lamento muito pelo atraso, meu bem. Misha se desculpou. O maldito clima. Eu sei. A culpa é nossa, por querermos nos casar nesse outono, mas simplesmente não podíamos esperar e realmente queremos estar casados até o dia de ação de graças. Olhe para você, você está com aquele esplendor das noivas, ela disse a Dylan, segurando a amiga com os braços estendidos. Era verdade. Seus olhos cinzentos brilhavam, assim como os longos cabelos ruivos cacheados. Ou talvez você e Alec tenham passado um tempinho, sozinhos, antes da festa? Ela provocou, com uma piscada. Dylan sorriu, conforme seu noivo se aproximou, por trás delas. Alec qualquer era uma parede, com mais de 1,80 m porte de jogador. Talvez, sim, disse ele, rindo, ao se inclinar e beijar o rosto de Misha. Mas um cavalheiro nunca é indiscreto. Como vai você? Bem, obrigada. Contente por estar aqui. Dylan mencionou que você tem uma possível proposta de trabalho, para sondar, enquanto estiver aqui, é isso? Alec ajudou a tirar o casaco respingado da chuva. Misha assentiu, passando a mão nos cabelos para assentá-los. Obrigado, Alec. Sim, outra tatuadora que conheço talvez queira abrir um novo estúdio em Seattle e está torcendo que eu me interesse na sociedade, então, pensei em dar uma olhada nisso, enquanto estou aqui para ajudar com os preparativos do casamento. Dylan apertou a mão dela. Não acredito que tenho você aqui por 2 semanas inteiras. Você tem certeza que não é inconveniente? Seu estúdio vai ficar bem? Eu nem sonharia em deixar você cuidar de tudo nesse casamento, sozinha. E Billy é o melhor gerente que eu podia querer.
por isso até posso pensar em abrir algo aqui. Acho que posso trabalhar meio período, nos 2 lugares. O que significa que eu haverei mais. Mas nós podemos falar disso depois, essa noite é de vocês 2. E nós a deixamos aqui em pé depois dessa longa viagem. Venha conhecer todo mundo. Dylan pegou sua mão e elas seguiram na direção da mesa onde estava Cara, amiga de Dylan, que Misha já conhecia de outras visitas, e já levantava da cadeira. Cara veio lhe dar um rápido abraço. Que bom vê-la. Você se lembra de Dante? O namorado de Cara apertou a mão dela. Dante era tão alto quanto Alec, porém, mais magro, de cabelos e olhos escuros, de um tom castanho cintilante. Ele rodeava Cara da mesma forma protetora que Alec fazia com Dylan. Misha ficou imaginando se esse negócio protetor tinha a ver com o fato de os 2 serem dominadores. Ela própria tinha brincado com isso, a dinâmica da dominação e submissão. Ela tinha até ido a alguns clubes de escravidão sexual e sadomasoquismo. Não que ela precisasse de uma sacanagem, no entanto, era divertido quando estava com um cara que gostasse disso. Mas ela nunca tinha conseguido se entregar inteiramente a isso. Certamente, não da forma como deveriam fazer Dylan e Cara, para estarem em relacionamentos com homens dominadores. Isso não queria dizer que ela estivesse num relacionamento e ponto final. Mas era adorável ver pessoas tão felizes. O brilho que esses 2 pares emanavam era quase suficiente para fazê-la pensar a respeito. Talvez, por um instante. Misha, você precisa conhecer quem faz nossa confeitaria fabulosa. Ela se virou, e se viu resfolegando ao encontrar o olhar deslumbrante, um mar verdejante pontilhado de âmbar. Ele estava olhando para ela, encarando-a por baixo das sobrancelhas escuras. Ele tinha um rosto rústico. Uma boca generosa que parecia séria, até que ele sorriu para ela. Então, surgiram seus dentes brancos indefectíveis e uma sensualidade espontânea. Misha levou um instante para perceber que precisava inclinar a cabeça para trás para realmente vê-lo. Ele era ainda mais alto que Alec, com ombros igualmente largos. Ela sentiu um revolver nas veias, um aperto na barriga. Você é o confeiteiro? Ele riu, um som encorpado e ressonante. Deus, não. Eu sou Connor. O tom profundo era pontuado por um sotaque irlandês. Deus, ela adorava homens com sotaque. Isso a deixava extasiada. Nossa, ela estava assim desde que colocara os olhos nele. Connor Galloway, Misha Kennon. Connor é amigo de Alec. Ele estará na festa de casamento. E eu duvido seriamente que Connor saiba ferver água, que dirá fazer bolo. Ele queimou as salsichas da última vez que os caras foram acampar. Ei, eu sei fazer macarrão com queijo no micro-ondas desde pequenininho, ele reclamou, num tom forte que fez sua barriga revirar de carência. Menos, garota. Dylan riu, colocando a mão de Misha na de uma loira miúda e sorridente. Essa é nossa confeiteira, e amiga Lucy. Oi, Misha. Eu ouvi falar muito de você. Misha. Dylan lhe deu uma cutucada com o cotovelo, fazendo-a perceber que ainda estava olhando para o Connor. Componha-se. Ela virou e sorriu. Que ótimo conhecê-la, Lucy. Já sabemos que tipo de bolo eles querem? O sorriso da loira se abriu. Vamos fazer cupcakes. Espere até que você veja o que tenho em mente. Vamos fazer uma degustação, na quarta-feira. Ficarei na expectativa. Açúcar era uma de suas coisas prediletas. Ela não era uma garota de fazer dieta, gostava demais de comida, e ficava à vontade com suas curvas. Mas nem a ideia de uma degustação de cupcakes poderia distraí-la da presença altiva de Connor Galloway, enquanto Dylan a levava ao redor da mesa, apresentando-a aos amigos. Ele não estava exatamente seguindo-as, no entanto, Misha tinha a sensação de que ele a observava, por baixo daquelas sobrancelhas escuras. Sempre que ela erguia o olhar, por um instante, o que fazia com mais frequência do que queria admitir, ela o pegava olhando.
independentemente do lugar no salão em que ele estivesse debruçado sobre a mesa, conversando com várias pessoas. O olhar era misterioso, penetrante. Ela não tinha certeza do que ele queria, mas estava claro que queria alguma coisa. Era mais que desejo. Isso, ela reconhecia com certa facilidade. Ela não era nenhuma tímida. Ela acolhia o desejo do homem certo. Sabia exatamente como lidar com isso. Ela sentia o desejo dele. Mas havia mais alguma coisa. Algum tipo de curiosidade profunda que exigia sua atenção. Devia ser isso. Ele devia ser outro dominador. Mas se aquele ar de comando evocava uma reação provocadora dela, quando se tratava da maioria dos homens com quem ela estivera em contato, o olhar inquisitivo e direto de Connor a fazia sentir toda aquecida. Uma sensação estranha, de derretimento. Como se os seus joelhos realmente estivessem fracos. Não seja tola. Ele era apenas um homem. Um homem dominador. Mas muitos homens dominadores viram que ela era páreo para eles. Não seria agora que ela seria vencida pelo sexy e arrebatador Connor Galloway. Deus, como ele era sexy. Ela suspirou, prendeu os cabelos louros atrás da orelha, conforme Alec puxou uma cadeira para ela. Misha agradeceu ao sentar junto à mesa comprida de banquete. E teve que puxar o ar, conforme Connor sentou-se ao seu lado. Somos parceiros de jantar, disse ele. Uma simples observação, mas pareceu cheia de segundas intenções. Como se ele quisesse dizer mais que o fato de que sentariam, um ao lado do outro, durante uma refeição. Ela estava interpretando as coisas excessivamente com esse homem. Devia estar cansada da longa viagem de São Francisco. Ou isso ou fazia tempo demais que ela tinha atrasado. 2 meses era tempo demais? Devo pedir um drink para você? Perguntou ele. Estou vendo que você ainda não tem um. Sim, um drink seria bom. Talvez isso fosse exatamente o que ela precisava para relaxar e se recompor. Vou tomar um saquê gelado. Eles têm uma boa seleção aqui. Ele ergueu uma sobrancelha. Nada mais forte? Ele se inclinou mais perto e ela sentiu seu cheiro, uma mistura da chuva e algo terroso. Você me parece uma mulher forte. E talvez precise de um drink mais forte depois de sua longa jornada. Ele sorriu, um sorriso terno que ela achou contagioso. Misha não pôde evitar a risada. Você tem razão, eu até que preciso de algo mais forte. Que tal uma vodka com gelo? Grego Ozzy. Por que não? O homem entendia de vodka. Ela não pôde deixar de pensar no que mais ele entendia. O que aquelas mãos enormes já teriam experimentado. Certo, isso realmente tem de parar. Ela estava sentada na festa de noivado de sua melhor amiga e sua calcinha estava ficando mais úmida a cada minuto que passava. Por causa de um cara que tinha acabado de conhecer. Claro que com ela as coisas costumavam ser assim. No instante em que conhecia um homem, ela sabia se o queria. Não havia rodeios, como parecia acontecer com outras mulheres. Nada de dúvidas. Ela sempre sabia, quando queria alguém. Mas raramente a esse nível absurdo. Talvez nunca. Ainda mais absurda era a sensação de garotinha que ela teve, quando ele pediu sua bebida, dizendo ao garçom, traz um Grego Ozzy com gelo para a senhorita. Com 2 azeitonas, por gentileza. Aquele sotaque. O tom de autoridade na voz, independentemente do quanto fosse delicado. Isso a fez estremecer, deixando-a distraída. Do fato de ser a festa de Dylan e Alec, não ser um abatedouro pessoal. Embora a vitrine fosse bem legal. Os drinks chegaram e Connor os pegou do garçom, assentindo de forma quase imperial, ainda assim, encantador. Ela notou que ele estava tomando uísque puro. Deu para sentir o aroma, depois que ele deu um gole e se inclinou em sua direção. Como está o seu? Perguntou ele. Ela ergueu o copo, deu um gole. Perfeito. Eu posso não ser confeiteiro, mas tenho outros talentos.
Ela riu. Você diz isso como se tivesse feito os drinks. Traço não era necessariamente a isso que eu estava me referindo. Ela baixou o tom de voz e bateu os cílios. Você está flertando comigo, Connor Galloway? Traço por quê? Você se opõe à ideia. Traço pelo contrário. Ele sorriu, com aqueles dentes brancos contrastando com os lábios vermelhos e grossos. Tão beijáveis que ela sentiu os próprios lábios dando uma rápida contração. Ele pegou a mão dela, levou aos lábios e beijou levemente os nós de seus dedos, fazendo o desejo revolver em ondas. Traço, você tem dedos longos, disse ele, mantendo a voz baixa. Mãos de artista. Traço, você acha? Ele ainda estava sorrindo para ela. Continuava fazendo com que ela se sentisse uma adolescente loucamente apaixonada. Bem, eu admito que Alec e Dylan talvez tenham mencionado que você é, de fato, uma artista. Porém, sim, você tem lindas mãos. Porque esse pequeno elogio a deixou vermelha. Isso e seu sotaque irlandês acentuado. Ela sentiu uma pontada de decepção quando ele soltou sua mão. Traço, obrigada. Traço, eles me disseram que você tem um estúdio de tatuagem em São Francisco. É um caminho difícil administrar um negócio próprio. Traço, é difícil, mas maravilhoso. Depois de anos aprendendo nos estúdios dos outros, depois dividindo espaços alugados, eu adoro ser minha chefe. Traço, aposto que sim. Seus olhos verdes cintilavam. Ele estava provocando e ela estava gostando. Traço, na verdade, eu gosto mesmo. Gosto de estar no comando da minha vida. Fazendo a minha arte do meu jeito. Ele assentiu. Isso eu compreendo. Também sou artista, embora de outro tipo. Ela tomou outro gole de vodka, inclinou-se na direção dele, intrigada. O que você faz? Traço, sou artista conceitual. Desenho para videogames, um pouco para cinema e televisão. Espaçonaves, robôs, esse tipo de coisa. Ela riu. Isso é a realização do sonho de todo garoto. Traço, é, sim. Só que me resta pouco tempo para fazer meu próprio trabalho. Traço, e qual é o seu próprio trabalho? Traço, gosto de fazer croquis a carvão. Traço, mas não as espaçonaves e robôs? Ele sacudiu os ombros imensos, forrados de músculos por baixo de sua camisa marrom de botões. Tenho me interessado mais pela forma humana nos últimos anos. Comecei a fazer desenhos eróticos. Ela sorriu para ele. Sonho de todo jovem. Ele concordou. Quando tenho tempo. E agora estou começando a ter. Cheguei a um ponto no qual posso começar a escolher os contratos que quero aceitar. Você tem sorte de ser sua própria chefe, no comando de sua agenda, embora eu imagine que cuidar do negócio dê muito trabalho. Traço dá mesmo, mas eu tenho uma equipe ótima, e isso ajuda. E eu adoro. Conseguir abrir o próprio estúdio tinha sido uma de suas maiores realizações, até maior que o diploma em artes. Seu negócio era tudo, aquela coisa na vida que ela sabia ter feito certo. Traço, o que sua família acha de você ganhar a vida fazendo tatuagens? Perguntou Connor. Traço, minha irmã caçula, Raine, é diferente de mim. Ela é professora de inglês, casada com um professor de matemática. Ela me apoia bastante, à sua maneira, embora acredite que ela tenha dificuldade em se identificar com meu trabalho. Evia tem um espírito mais livre, também é artista, portanto, adora a ideia. Traço, Evie, outra irmã? Perguntou ele. Traço, minha mãe. Traço, você chama a sua mãe pelo primeiro nome? Ele não era a primeira pessoa a perguntar isso. Ela riu, mas havia um tom de sensibilidade que travou em sua garganta. Se você conhecesse Evie, ela realmente nunca foi mãe de ninguém. Por que ela disse isso? Misha tinha certeza de que ele não estava a fim de ouvir sua história chorosa sobre a mãe inconstante. Ele ficou em silêncio, por um instante, observando-a novamente. Ela sacudiu a cabeça, ligeiramente assustada consigo mesma. Traço, quer mudar de assunto? Ele sugeriu,
gentilmente. Traço sim. Claro. E quanto a você? Tem família aqui? Traço só eu. Minha família está em Dublin. É só minha mãe e minhas irmãs, Molly e Clara. Eu tento voltar todo ano, para a visitar. Traço o que o trouxe aos Estados Unidos. Você veio para cá trabalhar? Foi a vez dele de empacar. Ele sacudiu novamente os ombros, mas o gesto não foi tão casual quanto antes. Eu me casei com uma americana. Estou divorciado há muito tempo. Traço A. Ele obviamente estava desconfortável com o assunto, então, ela mudou de rumo. Mas você ficou aqui. Traço gosto daqui. Fiz minha vida aqui, tirei meu diploma em artes, comecei uma carreira. Porque ela desconfiava haver mais alguma coisa que ele não estava contando. Talvez porque ele desviou o olhar, pela primeira vez, desde que eles começaram a conversar e, por vários momentos, ficou olhando para a janela salpicada de chuva, antes de virar de volta para ela. Traço quer mudar de assunto? Desta vez ela sugeriu. Traço sim, com certeza. Ele sorriu e ela viu suas feições relaxarem. Notou leves rugas ao redor de seus olhos. Por algum motivo, ela sempre adorou isso num homem. Traço de que devemos falar? Perguntou ela. Traço podemos falar mais de você. Ele se inclinou na direção dela. Traço realmente, não há muito mais a dizer. Traço A, eu discordo. Eu acho fascinante. Traço você está flertando comigo outra vez? Traço estou. Ela sorriu para ele. Eu gosto. Ele ergueu novamente sua mão e, falando junto a ela, com uma voz meramente sussurrada, deu um beijo ali. Seus olhos verdes da cor do mar olhavam-na fixamente. Ele tinha cílios compridos, escuros e cheios. Ela viu uma pequena cicatriz, de aproximadamente 2 centímetros, abaixo do olho direito, que o tornava ainda mais masculino, mais sexy. Então, temos muito a discutir mais tarde. Traço discutir? Deus, ela mal conseguia falar, seu corpo inteiro parecia envolvido em chamas. Ele só beijara sua mão. Ele chegou mais perto. Você pode ter adivinhado quem e o que eu sou, conhecendo a leque de lã, não é? Traço sim. Traço então, talvez você saiba que nunca ficou com uma mulher, sem primeiro negociar. Ela se endireitou, tirando a mão da dele. Acha que vai ficar comigo? Traço acho. E acho que você vai gostar. Dá pra ver a centelha em seus olhos azuis adoráveis. Olhos como o céu da costa de Dunlaogaire, no verão. Traço Dunlaogaire? Traço bem ao lado de Dublin. Já foi à Irlanda? Traço não, nunca. Eu adoraria conhecer, algum dia. Como ela conseguirá mudar de assunto, tão sutilmente. Ah, ele era sutil. Ainda assim, ela nunca tinha conhecido um homem que conseguia manobrá-la. Esse homem não seria diferente, apesar de sua reação a ele. Ele poderia interpretar o papel de chefe, e ela já sabia que eles iam parar lá, mas se ele achava que se daria bem com isso, em qualquer outro lugar, estava redondamente enganado. Ela deu uma golada em sua vodka, pousou o copo na mesa, ao lado do prato quadrado de porcelana vermelha. Traço então, voltando a essas negociações que você mencionou. Traço A, moça, você não concorda que isso deve esperar até depois de esta festa terminar? Claro que ele estava certo. O que havia de errado com ela? Uma conversa totalmente inapropriada, quando eles deveriam estar comemorando, com Dylan e Alec. Mas ele a deixou andando em círculos. Não foi? Ela assentiu brevemente, deu mais um gole no drink. E ficou aliviada quando Dylan parou para papear com ela, por alguns minutos, mudando o clima. Concedendo-lhe tempo para pensar, endireitar a cabeça. Traço, estou tão contente que você esteja aqui, Misha. Há 1000 coisas a fazer. Traço, não se preocupe, meu bem, nós faremos tudo. Estou inteiramente à sua disposição. Traço, tem certeza de que não se importa em ficar na minha casa, sem que eu esteja lá? Eu não quero ficar longe dele.
Dylan abaixou a cabeça, mas Misha viu que ela corou. -A, querida, como você está apaixonada, ela riu. Mas, honestamente, eu estou acostumada a viver sozinha. E nós vamos ficar juntas o tempo todo, para trabalharmos nos preparativos do casamento. Até o final da viagem você vai estar cansada de mim. Vou nada, insistiu Dylan. Fico grata que você esteja aqui. Preciso de um braço direito. Nunca fiz essas coisas de casamento. Nem eu. Mas nós vamos descobrir como fazer. Valeu, Mish. Sem problemas, Chica. O jantar chegou, uma variedade maravilhosa de sushi, curry apimentado de vários tipos, macarrão e arroz, e Dylan voltou ao seu lugar, onde se aconchegou ao futuro marido. Por um breve momento, Misha se perguntou se algum cara, algum dia ia querer ficar com ela, do jeito que a Lady queria ficar com Dylan. Aquela devoção mútua era algo quase palpável. Mas por que ela estava considerando isso? Ela sempre vivera bem sozinha, igual a sua mãe assumidamente excêntrica, que finalmente descobrira não precisar de um homem para ter uma vida feliz e plena. Sua vida já estava repleta, com um negócio para cuidar, suas amigas, sua arte, sua escrita. Homens eram um passatempo agradável, sem o qual ela não queria ficar. Mas algo além disso? Não era para ela. Ela tinha aprendido essa lição bem cedo, através da ausência de seu próprio pai. Isso só se confirmou quando o pai de Heine deixou Evie grávida dela. Ele estivera presente para Heine ao longo dos anos, mas Evie foi abandonada outra vez. E repetidamente, até que ela teve uma manifestação divina a respeito da independência alguns anos atrás. Ela estava muito bem sozinha. Mais que bem. Será que seu sucesso como mulher de negócios não provava isso? Sonhando acordada? Perguntou Connor, com sua voz profunda e rompendo em seus pensamentos. Sim, eu estava. Sobre o quê? Ela se virou para olhá-lo de frente. O rosto dele estava sério. Era lindo demais. Eu duvido que você realmente queira saber. Ela deu de ombros novamente, lembrando-a da largura de seu porte. Ele parou para comer um pedaço de sushi, mastigando pensativo, por alguns momentos. Talvez eu queira. Bom Deus, e como ele queria. Connor percebeu que queria saber exatamente o que se passava naquela cabeça deslumbrante. Ele queria saber tudo sobre ela. E isso não tinha nada a ver com sua investigação minuciosa de uma mulher com quem ia brincar. Ele simplesmente queria saber. Que diabos havia de errado com ele? Ele estava tão arrebatado quanto um adolescente segurando o primeiro seio morno. E ele nem estava com a mão nos seios dela, se bem que só Deus sabia o quanto ele queria estar. Queria tê-la sob suas mãos. Sob seu comando. Mas Misha não era uma garota quieta, passiva e submissa. Ela era cheia de fogo, essa aí. O que tornava a ideia ainda mais tentadora. Ele não se importava com uma pequena disputa de poder. Não, contanto que ele saísse por cima. Ele sempre saía, inquestionavelmente. Mas ele tinha a sensação de que, com essa garota, seria uma luta e tanto. A ideia o intrigava. Fascinava-o. Droga, ele não tinha conseguido pensar em mais nada desde que colocara os olhos nela. Com aquelas curvas deliciosas, aqueles cabelos claros compridos, caindo por cima de um dos olhos, fazendo aparecer uma sereia de Hollywood, lábios fartos pintados de vermelho vivo, com a intenção de sugerir sexo. Uma mulher tão confiante quanto ela, tão pretensiosa quanto qualquer homem, não seria vencida tão facilmente. Mas, apesar do que ela pensava, e estava óbvio que ela achava estar no controle e vira algo nela. Aquela reação inconsciente que sinalizava a centelha de desejo submisso. Podia ser apenas uma pequena centelha, mas ele era o homem que a traria à tona. Não era simplesmente seu ego falando. Ele era bom no que fazia nos domínios da escravidão sexual e do sadomasoquismo.
Ou, talvez, fosse, sim, um pouco de ego. Ou simplesmente a força de seu desejo por essa garota, que estava realmente conseguindo deixá-lo meio balançado. Ele queria dormir com ela. Dar-lhe umas palmadas. Sentir seu corpo nu em suas mãos. Ver como era seu corpo, por baixo do vestido preto e justo o que ela estava usando. Ela parecia uma garota de calendário dos anos 50, com seus cabelos louros platinados caindo nos ombros. Deslumbrante. Ele estava quase ficando de pênis duro, só de pensar. Precisava se controlar, lembrar-se de que estava na mesa de jantar de um amigo, não no Pleasure Dome, onde ele preferia estar. A boate de escravidão sexual e sadomasoquismo foi onde ele e Alex se conheceram, onde depois Alex o apresentara a Dante. Eles todos tinham um gosto parecido, e era um prazer ter amigos com quem podia se abrir inteiramente. Mas não era a hora, nem o lugar. Não era hora de fazer nada além de flertar com essa garota, pelo menos, até que festa acabasse. Provocá-la. Calibrar sua reação. Ela decididamente estava reagindo. E ele certamente estava tendo uma reação infernal a ela. Já era o suficiente que ele quase quis pedir mais uma dose de uísque para se acalmar. Mas isso era algo que ele nunca fazia. Um drink era seu limite. Ele era duro consigo mesmo, assim como era com qualquer garota submissa com quem brincava. Regras eram regras. Elas sempre existiam por um motivo, e Deus sabia que ele tinha seus motivos. Então, porque ele estava permitindo que essa garota desafiasse essa regra, ao menos por um momento. Era bom que ele colocasse as coisas novamente sob controle. Ele se forçou a conversar com as outras pessoas sentadas no mesmo lado da mesa, ao longo do jantar. Embora Misha fosse a única com quem quisesse falar. Mas se ele fosse bancar o idiota por causa dessa garota e esse parecia ser o caso, então, ele achou que deveria esperar pelo menos até ficar sozinho com ela, em algum lugar. Ah, sim. Sozinhos. Nus. Simplesmente tirar aquele vestido preto e ver seus seios voluptuosos, encher as mãos com eles. Sua boca. Ele gemeu baixinho, deu o último gole em seu uísque, e saboreou o ardor, conforme este deslizou por sua garganta. Traço estava bom? Traço o quê? Ele girou a cabeça para ela, encontrando a sobrancelha clara de Misha arqueada. Traço o satay de frango, disse ela. Eu ainda não experimentei. Ele apenas ficou parado, olhando para ela por alguns instantes, antes de conseguir se recompor. Ele forçou para desviar o olhar de seus lábios vermelhos para seus olhos azuis brilhantes. Traço a comida aqui é sempre excelente. Você deveria experimentar o satay. Aqui, prove um pouco do meu. Ele pegou um pedaço macio de frango grelhado, mergulhou na tigelinha de molho de amendoim e me segurou diante dos lábios dela. Ela deu um rápido sorriso, cheio de promessa sensual, antes de abrir aqueles lábios deslumbrantes e aceitar que colocasse o pedaço em sua boca. A mulher sabia exatamente o poder que exercia sobre os homens. Ele não era imune, isso era certo. Porém, igualmente certo era o fato de que ele ganharia o controle sobre ela. Só precisava esperar até tê-la a sós. A julgar por seu comportamento de flerte, isso não deveria ser problema. A única questão era, quando? Que delícia. Ela lambeu os lábios. A virilha dele se contraiu. Você também é, se não se importa que eu diga. Não me importo nem um pouco. Ela sorriu e, novamente, ele sentiu aquele mesmo tranco de desejo que sentia toda vez que ela sorria, toda vez que ela falava com ele. O anseio correu por suas veias. Ele se aproximou mais um pouquinho, mantendo a voz baixa. Então, talvez você não se importe com um convite. Um convite? Para ter aquela discussão que eu mencionei. Você quer dizer as negociações? Ah, ela ainda estava flertando com ele. Que belo jogo eles estavam jogando, mas ambos tinham ideia de como terminaria. Sim. E depois disso?
Depois disso, o quê? Perguntou ela. A expressão em seu belo rosto era puro sexo. Ambos sabiam a resposta. E ambos compreendiam a pequena excitação em ter essa conversa na frente de todas essas pessoas, falando baixinho e criando um clima ao redor deles. Sim, essa garota é puro sexo. Depois disso vai depender do andamento das negociações. De como você responder às minhas perguntas. E se eu tiver perguntas para você? Isso faz parte, não faz? Ele deixou seu dedo mindinho roçar nas costas da mão dela, observou suas bochechas corando, o colo roliço acima dos seios ganhando um rubor rosado. Exatamente o que ele almejara traz ver essa reação. Jogo de poder tem tudo a ver com dar e tomar, independentemente do que podem pensar os menos hábeis no assunto. É um intercâmbio de poder. Funciona em mão dupla. Só que eu que estarei no comando. Ela piscou e seu rosto foi ficando mais escuro, num lindo tom de rosa. Você está pensando em discutir sobre isso, é? Acho que não, minha garota. Você ainda está dentro? Ela parou por um longo instante, depois disse, ligeiramente sem fôlego, sim. Droga. Ele não via a hora de dar o fora dali. Misha, você tem certeza de que não se importa de ir de carro com o Connor? Eu não me dei conta de que nosso carro estaria cheio de presentes. Não se preocupe comigo, Dylan. Está ótimo. Estava mais que ótimo. Sozinha num carro com Connor. Depois, sozinha, no apartamento de Dylan. Eles tinham flertado durante todo o jantar. Ele estava tão interessado quanto ela, e havia deixado isso muito claro. E ela estava muito interessada. Tem certeza? Dylan perguntou novamente. É claro. Você e o Alec vão descansar, abrir seus presentes. Vou vê-los pela manhã, de qualquer jeito, não é? Sim. Vamos sair para comprar um vestido, depois de um café da manhã bem tarde, se estiver tudo bem para você. Adoro café tarde. Misha sorriu para ela. Dylan riu. Certo. Mas você tem meu celular, se precisar de alguma coisa. Conhecendo você, tenho certeza de que no apartamento não vai faltar nada do que preciso. Não tem nada para comer. Não tenho ficado muito em casa. Foi a vez de Misha rir. Como se você fizesse alguma coisa, exceto viver de comida para a viagem. Pare de se preocupar. Eu sei onde ficam os cardápios. Vá para casa se enroscar com seu homem. Dylan deu um beijinho rápido na bochecha, depois Alec a levou para fora do restaurante, na hora em que Connor veio com seu casaco. Eu vim de táxi esta noite, disse ele, colocando o casaco nos ombros dela. Estacionar aqui é um inferno. Não mencionei para Alec e Dylan. Espero que você não se importe. O táxi está ótimo. Ela estava tentando ignorar a forma como seu coração ficou novamente disparado. Ele realmente era um homem incrível, todo musculoso, com feições bem talhadas e olhos que pareciam penetrá-la. São Francisco também não tem locais decentes para estacionar, por isso, eu alugo um apartamento de onde dá para ir a pé até meu estúdio. Para quase todos os outros lugares, eu vou de táxi. Ela estava tentando ter uma conversa normal com ele, quando tudo o que queria era que ele a jogasse contra a parede e a beijasse até fazê-la perder os sentidos. Em vez disso, ela estava tagarelando. Totalmente atípica. Ela puxou o ar frio ao sair. Somente agora, que eles estavam em pé, na calçada, que ela percebeu o quanto ele era alto, seu porte enorme por baixo do casaco preto de lã. A presença marcante de sua silhueta ali ao lado a fazia tremer tanto quanto o ar úmido noturno. Calma. Ele era apenas mais um homem. Essa seria apenas mais uma noite de sexo amistoso e descompromissado que era como ela preferia as coisas. Por que ela tinha que estar tão abalada? Você não me disse o nome do estúdio de tatuagem, lá disse ele, conforme chegaram à calçada. Chama-se Tirte em Roses.
Eu já tenho há quase 4 anos. O negócio vai bem? Muito bem. Melhor do que eu esperava, com essa economia. Na verdade, parte dessa viagem será para discutir a abertura de um novo local aqui, com outro tatuador que conheci no primeiro estúdio, onde eu fui aprendiz. Acho que esta cidade tem uma boa base de clientes para tatuagens. Você tem alguma? Perguntou ela, torcendo para que ele tivesse. Mesmo antes que ela começasse a se tatuar, a arte corporal sempre fora como um fetiche para ela. Ela achava lindo, quando bem feita, é claro, mas ela realmente tinha uma queda por tatuagens. Por homens gostosos tatuados, principalmente. Deus, ver tinta na pele dele. Eu tenho 2, respondeu ele. Estou pensando em fazer a terceira, assim que eu encontrar a tatuadora certa. A minha se mudou para Nova York. Se você for uma boa garota, talvez eu lhe mostre, mais tarde. Ela riu. Mas, por dentro, estava tremendo. Boa garota. Ninguém jamais lhe dissera algo assim. Francamente, ninguém se atrevera. Nem mesmo os poucos homens que ela havia deixado amarrá-la, dar-lhe umas palmadas, nas boates de escravidão sexual e sadomasoquismo de São Francisco. O negócio de submissão nunca tinha sido sério para ela e ela frequentemente ficava por cima. Mas, vindo dele, era terrivelmente sexy. Ele estava encarando outra vez, observando-a atentamente. Ela sacudiu a cabeça. O que foi? Eu só estava pensando. O quê? Se você vai para casa comigo, esta noite. Para ter aquela discussão, você sabe. Ele abaixou o tom de voz, até que ela precisou se esforçar para ouvir, acima do barulho do tráfego da rua molhada. Espero que você vá. Porque, para ser honesto, eu mal posso esperar para colocar as mãos em você, Misha. Mal posso esperar para sentir seu corpo macio sob as minhas mãos. De tê-la sentada no meu colo. Ouvir você ofegante, quando eu te der umas palmadas. Ele parou. Exatamente como você está fazendo agora. E isso me diz qual será a sua resposta. Mas eu preciso ouvir de você. Você vem comigo? Ou devo deixá-la na casa de Dylan, para que pense mais um pouco? Será que algum homem já tinha falado com ela assim? Tão certo de si? Apesar disso, ele estava basicamente pedindo sua permissão. Para quê? Para fazer coisas com as quais ela só tinha brincado. Mas nunca, disso ela tinha certeza, tão seriamente como esse homem sabia brincar. Com ele, seria uma experiência totalmente diferente, pela qual ela estava ávida. O que será, Misha? Perguntou ele. Ele estava perto o suficiente para que ela sentisse o leve cheiro de uísque em seu hálito. Ele estava com a mão em sua cintura. De alguma forma, apesar do casaco pesado de lã, ela jurava que sentia o calor de seu toque. Ela estremeceu. Eu vou com você, Connor. Vamos. Capítulo 2. Connor sorriu, assentiu levemente com seu queixo quadrado e desceu a rua. Ele chamou um táxi com um assovio alto e um breve aceno, comandando com a mesma facilidade com que ele fazia todas as outras coisas. Incluindo ela, aparentemente. Ela estava surpresa com isso, atiçada por isso. Então, venha, disse ele. Ele lhe deu a mão para entrar no táxi, um gesto antigo que ela imediatamente adorou. Depois entrou e sentou ao seu lado, e disse ao motorista um endereço em Belton, na mesma região de Seattle onde Dylan morava. Era feita de edificações bem mais velhas e boa parte da arquitetura antiga tinha sido preservada nos edifícios, galpões que haviam sido transformados em lofts, charmosos pontos comerciais e cafés. E a lembrava um pouquinho de sua cidade. Assim que o táxi saiu pela rua, Connor passou o braço ao redor de sua cintura e a puxou mais para perto, deslizando-a no banco sem qualquer esforço, como se ela fosse uma boneca. Seu rosto estava colado ao dela. Estive esperando a noite toda por isso. Para ficar sozinho com você. Para beijá-la.
Ela se virou e olhou acima, encarando seu olhar cintilante que refletia as luzes âmbares da rua. O desejo estava estampado no rosto rústico, espelhando o seu. Ela lambeu os lábios. O que está esperando? Traço, perguntou ela. Ele deu um sorriso que logo sumiu, e ficou com o rosto sério, se aproximando para pressionar a boca na dela. Nossa, que lábios mácios! Tão mácios, conforme ele os deslizava sobre os seus. Bem de leve, ela queria mais. Ela ergueu o braço para pôr a mão no rosto dele, mas ele a pegou e segurou firmemente. Pressionou a palma da mão dela junto ao peito, abrindo-lhe os lábios com os seus, a língua morna deslizando para dentro da boca. Ele tinha um gosto bem leve do uísque que havia bebido ao jantar, mas tinha o mais gosto puro de homem. Puro desejo. Ela suspirou, se abriu para ele, e ele a puxou para mais perto. Ele passou o braço ao seu redor e a segurou firme, com tanta força que quase podia marcá-la. Mas, de alguma forma, ela precisava. Ansiava pelo toque rude. Esse tipo durão de paixão. E ele continuou a beijá-la, até que ela mal podia respirar. Beijos de puro desejo, cheios de exigência. Aquilo a estava deixando com tesão e toda derretida, molhada entre as coxas. Quando ele deslizou a mão para acariciar seu joelho, depois foi subindo, ela a deixou. Abriu as coxas para ele. Esperou que ele fosse mais acima. Ele recuou o suficiente para murmurar, boa garota. É isso, antes de se curvar e beijá-la, mais uma vez. Ele enfiou a língua em sua boca e ela a sugou. Ele ainda segurava a mão dela junto ao peito, onde ela sentia o coração disparado com o seu. Assim como o pulsar de desejo em seus seios, seu sexo. E conforme ele subiu a mão por sua coxa, deixando uma trilha de desejo no caminho, ela sugou o ar, ofegante. Inalou o cheiro inebriante dele, chuva, terra e a noite. Ela tremeu ao sentir os dedos dele roçando na beirada de renda de sua calcinha. Ao pensar que ele logo sentiria como ela estava molhada, a renda encharcou. Ele gemeu em sua boca e ela sentiu uma estranha satisfação, ao ver que ele percebeu e reagiu. Ele abriu mais as coxas dela, com uma mão firme, e ela deixou que ele o fizesse. Ela ficou totalmente imóvel, enquanto ele roçava as pontas dos dedos sobre o tecido molhado, por cima de seu clitóris rijo. Preciso dele. Preciso demais. Como se lesse seus pensamentos, ele deslizou os dedos por baixo do tecido, rapidamente roçando dentro das dobras inchadas de seu sexo. Ela gemeu junto aos lábios dele. Ele não parou de acariciar, nem parou de beijá-la. Em vez disso, ele começou um ritmo adorável, os dedos esfregando sua fenda, enfiando a língua em sua boca. O desejo aumentava, queimando como uma labareda dentro dela. Ela se arqueou, saindo do banco do táxi, mas ele imediatamente usou a outra mão para pressionar seu quadril, mantendo-a no lugar. Uma parte dela se rebelava contra seu controle. Outra parte dela adorava ainda mais. Ela estava muito fora de si para questionar. Ela o inalava e o beijava com mais força, era tudo o que ela podia fazer. Ela estava totalmente impotente junto a ele, na onda de prazer que se apoderava dela. Quando ele enfiou os dedos dentro dela, ela resfolegou novamente, sentindo que ele sorria junto à sua boca. Então ele estava transando com ela, usando os dedos, com uma pressão contínua. Entrando e saindo, com o polegar circulando o seu clitóris, até que ela teve certeza de que ia gozar, a qualquer momento. Ele recuou. Estamos chegando. Ah, sim, estamos quase chegando. Ela piscou. Sua respiração era um ofego áspero. Ele a observava. Seus dedos se moviam dentro dela. Ela mal conseguia vê-lo, observando o seu rosto. Está pronta, minha garota? Sim. Ela mordeu o lábio. Ele sorriu. Um sorriso malicioso, naquele rosto deslumbrante, quando seus dedos pararam. Bastardo.
Ele tirou os dedos de dentro dela e ela quis gritar. Ela estava tão perto do clímax que tremia inteira. Psiu, Misha. Deixe-me ajudá-la a sair. Ela estava tonta com aquilo tudo, seus modos adoráveis, e sentir o corpo inteiro arder, pelo tesão quase saciado. Que diabo era esse homem? Ela estava com as pernas bambas, mas ele ajudou-a a sair do táxi, enlaçando-a com o braço forte. Eles estavam na calçada, em frente a um prédio antigo de tijolinhos. Ele a puxou para junto dele, e ela sentiu os músculos rijos de seu corpo grande. Vou te levar lá para cima e fazer você gozar. Podemos conversar, depois que você gozar para mim. Depois que você se acalmar. Ainda está comigo, garota? Será que ele era maluco? Onde mais ela poderia estar, neste momento? Ela assentiu. Sim, droga. Ele riu, um riso baixinho e retumbante de deleite. Nós vamos ter uma noite e tanto. Eu mal posso esperar. Nem ela. Na verdade, se ele não a levasse logo para o seu apartamento, se não cumprisse sua promessa e a fizesse logo ter um orgasmo, ela iria explodir bem ali, na calçada. Era só nisso que ela conseguia pensar. Conor. Desejo. Fora de controle. Totalmente fora de controle. Porque isso não importava tanto, como deveria. Ele a conduziu subindo 2 lances de escada, segurando sua mão. Era uma mão grande e morna. Ela se lembrou da sensação de tê-la entre suas coxas, que roçavam uma na outra, instigando-a, enquanto eles subiam a escadaria larga. Ao chegar ao 3º andar, ela estava ofegante. Não por causa da subida, mas por tudo que ele fizera com ela, no táxi, pelo que faria depois que eles entrassem. A possessividade em seu toque. Ele abriu uma porta pintada de um tom de azul radiante e a levou para dentro do apartamento. Havia luz vinda de uma luminária de chão, iluminando o espaço. Numa rápida olhada, ela notou os móveis elegantes, uma longa parede de tijolinhos aparentes. Havia desenhos por todas as paredes, em molduras simples, pretas ou metálicas. Robôs, espaçonaves. Um nu excelente, de uma mulher reclinando uma cadeira. Mas ela não tinha tempo para pensar nisso. Ele estava tirando o casaco de seus ombros, levando até um volumoso sofá em ele, forrado de lona azul escura. Sente-se. Não foi uma pergunta. Porque aquilo fez seu corpo inteiro vibrar de anseio. Ela sentou e ele se acomodou ao seu lado. Mais uma vez, ela notou como a camisa dele ficava esticada sobre seu peito largo, fazendo-a querer afagar o tecido. Sentir os músculos volumosos que ela sabia haver por baixo. Ela flexionou os dedos. Está nervosa, Misha. O quê? Não, claro que não. Então, o que foi? Eu. Eu não sei, admitiu ela. Talvez seja simplesmente saber que algo diferente vai acontecer essa noite. Algo além do que eu já experimentei. Eu fiz algumas coisas. Já estive em algumas boates de fetiche. Mas você é mais sério a respeito, eu acho. Isso a deixa assustada? Não. Ela sacudiu a cabeça, sem querer admitir. Não. Ele sorriu. Vamos ver se isso é verdade. Você parece ter um pouco de prazer com a ideia, disse ela. Ele sorriu, com os olhos verdes dourados cintilando. Eu sou um sádico, Misha. Isso a fez rir. Justo. Então, ele pegou a mão dela e levou-a à boca. Passou os lábios na parte de trás de seus dedos, fazendo-a estremecer. Olhando-a fixamente, ele desdobrou os dedos dela, um de cada vez, e os beijou, um a um. Ela nunca tivera tanta atenção dispensada às suas mãos. Jamais imaginara o que isso poderia lhe fazer. Cada vez que ele pressionava os lábios mornos em sua pele, ela sentia o corpo aquecer, derreter inteiro. Ele parou para perguntar: tem o seu consentimento, Misha? O quê? Para fazer com você, do meu jeito. Ele deu um sorriso deslumbrante. Ela retribuiu.
Com certeza. Traço que tal um pouquinho de dor, com nosso prazer? Estou perguntando agora, desse jeito sucinto, porque, para ser honesto, mal posso esperar. Ela adorava ouvi-lo admitir que a queria, adorava o tom rouco de sua voz. Sim, claro. Traço nós ainda precisamos conversar, antes que algo mais sério aconteça. Mas, agora, eu só preciso tocá-la. Ele passou uma das mãos atrás do pescoço dela, causando um pequeno prazer ali e ela ficou surpresa, chocada, na verdade com sua própria reação. Isso a fez sentir comandada por ele. E também cuidada, de uma forma estranha e indefinível, algo que ela não conseguia explicar a si mesma. Traço sim, mais tarde ela murmurou, concordando. Traço agora, venha, disse ele, num tom baixo de voz. Traço, deite de barriga para cima, minha garota. Ele usou a mão no pescoço dela para guiá-la, até que ela reclinasse no sofá. Ele levantou, mantendo um joelho nas almofadas, debruçado acima dela. Traço, você é realmente bonita, murmurou ele, quase como se falasse consigo mesmo. Ele deixou uma mão deslizar ao redor do pescoço dela, descendo por sua clavícula, depois, por entre os seios, afagando o colo, acima dos seios. O calor da mão dele a chamuscava, enrijecendo os seus mamilos. Adoro esses saltos finos. E essa meia arrastão que você usa, por baixo do vestido. Agora venha, deixe-me ver lá. Ele mantinha os olhos no corpo dela, enquanto erguia o tecido macio do vestido até as coxas, revelando a calcinha preta de renda. Traço muito bom, murmurou ele. Mas vamos tirar, pode ser? Ele tirou a calcinha, sorrindo diante de seu sexo, que ficou à mostra. Seu olhar rapidamente cruzou com o dela, antes de voltar ao sexo raspado. Ele a tocou, somente com as pontas dos dedos, o toque de pluma, passando por sua fenda ávida, e o prazer a varreu como um relâmpago, fazendo-a se contorcer. Traço-a, eu preciso saboreá-la, disse ele. Ela só teve um rápido instante para pensar. Sim, por favor. Então, ele estava debruçado sobre ela, a língua passando em suas dobras, forçando no meio delas. Traço-a, Connor. Ela colocou as mãos em seus cabelos escuros e viu os dedos dele segurando-o firme em suas coxas. Adorando aquela pressão forte em sua pele. Adorando as lambidas que ele dava em sua fenda molhada, até seu clitóris. Traço Deus. Ele continuou lambendo seu sexo, num ritmo contínuo. Ela queria gozar, mas estava só um pouquinho devagar, sem deixar que ela chegasse ao clímax. Traço, por favor, Connor. Mais rápido. Ele parou e quando recomeçou, ele fazia ainda mais devagar, lambendo-a quase preguiçosamente. Traço-a, você está me torturando. Não houve nenhuma resposta dele, que simplesmente fez outra pausa, e ela entendeu que quanto mais reclamasse ou implorasse, mais devagar ele faria. Homem malvado. Ela adorava. Ela suspirou, acomodou-se nas almofadas macias, deixando as coxas caírem abertas. E assim que ela o fez, ele realmente se esmerou, enfiando a língua nela, depois voltando ao seu clitóris ávido, lambendo, depois chupando com força. Traço-a. Ela sentiu seu clímax chegando, deixou que o prazer sacudisse seu corpo, conforme os espasmos começaram. E quando ela começou a gozar, ele enfiou os dedos nela. Ela explodiu gritando, arqueando os quadris com força, junto aos lábios dele, aos dedos em movimento. O prazer era um tranco que ecoava nela, repetidamente. Traço Connor. Ah, Deus! As ondas foram diminuindo, mas ele não parou. Ele estava transando com ela com seus dedos, como havia feito no táxi, mas, desta vez, com golpes fortes, quase punitivos. E sugava seu clitóris, fazendo doer um pouquinho. Mas ela adorava. Precisava daquilo, de alguma forma. Em instantes, ela estava gozando outra vez. Inacreditável. Seu corpo tremia de prazer, seu quadril avançava com tanto furor que ele teve que segurá-la.
ou ele simplesmente queria fazê-lo. Ela adorava tudo, suas mãos fortes, a boca quente e deliciosa, seu comando sobre ela. Depois, ela ficou deitada tremendo, como pequenas ondas de prazer a percorrê-la. Connor ergueu a cabeça, limpou a boca com as costas da mão, sorriu para ela. Isso foi lindo, minha garota. Senti-la assim, em minha boca. Vamos fazer novamente? Ela riu, trêmula. Acho que preciso de alguns minutos para me recuperar. Vou usar esse tempo para tirar sua roupa e colocá-la em minha cama. Antes que ela tivesse tempo para responder, ele a ergueu nos braços e carregou por um pequeno corredor. Ela não conseguia se lembrar da última vez que um homem a carregara dessa forma, nos braços. Isso a fez sentir-se pequena, profundamente feminina. De canto de olho, ela viu mais desenhos emoldurados pelas paredes do corredor. Depois ele entrou no quarto, acendendo o interruptor com o cotovelo. O quarto era totalmente masculino, com peças volumosas de mobiliário preto elegante, uma cama enorme da mesma madeira preta, com 4 colunas. O edredom tinha vários tons de cinza, desde bem escuro até bem claro, em listras horizontais. Mas ela só conseguia pensar em trepar com ele ali. Ele a colocou sentada na beirada da cama. Fique bem aí, Misha, disse ele, com uma voz baixa. Mas ainda havia uma autoridade inquestionável em seu tom, e isso a deixava cheia de tesão. Fazia seu coração disparar. Ela observava, enquanto ele tirava os sapatos e os lançava com os pés. Depois desabotoou e tirou a camisa. Ela sugou o ar ao ver seus ombros e peito musculoso, o abdômen todo definido. Ele tinha a pele dourada clara, como se tivesse tomado um pouquinho de sol, no verão. Em volta de seu bíceps direito, havia uma tatuagem preta e vermelha, uma faixa de guerreiro celta, com nós e espinhos tribais. Puramente máscula, como tudo nele. Havia um texto em letras grossas em gaulês, traçando uma linha ao longo de seu antebraço esquerdo, mas ela teve dificuldade para focar nas tatuagens, conforme ele tirou a calça preta, revelando coxas fortes e uma protuberância volumosa do pênis duro por baixo da cueca preta samba canção. Um tremor de tesão a percorreu. Preciso tocá-lo, sentir esse pênis na minha mão. Ela lambeu os lábios. Agora, você, disse ele, aproximando-se dela, com os olhos brilhando. Ele se inclinou acima dela, ajudando-a a abrir o zíper do vestido e tirá-lo pela cabeça. Corra, como você é linda, disse ele, com verdadeira admiração na voz. Mas vamos tirar isso. Ele esticou os braços ao seu redor, abriu o sutiã de renda e ela sentiu o peso dos seios, o calor, os mamilos rijos, no ar frio. Sim, deslumbrante, garota. Deus! Até melhor do que eu tinha imaginado. Ele ajoelhou na cama, acima dela, pressionando-a junto ao colchão. A colcha de algodão era macia em suas costas. Ele tinha um hálito quente, junto à sua bochecha, ao sussurrar, preciso ver suas tatuagens. Quero ver como você marcou sua pele, antes que eu marque também. Quero ver o quanto você é linda. Ele pegou-lhe os seios nas 2 mãos, enquanto o falava, e ela só conseguiu suspirar, diante do calor das mãos dele, de sua pele pressionada aos mamilos rijos. Ele a beijou no rosto, pescoço, brincando com seus seios, primeiro, delicadamente, depois, deu um pequeno beliscão nos mamilos. Doeu? Pouquinho. Mas também é bom. Muito bom. Você sabe sobre palavras de segurança. Sim. Diga-me as suas. Amarelo para estar demais. Significa vá mais devagar. Vermelho significa pare. Sim. Excelente. Confia em mim. Vou respeitá-las inteiramente. Sim. Sim. Ele a beliscou novamente, dessa vez, com força suficiente para fazê-la inalar o ar pela boca. Ainda está bom? Sim. Sua vagina doía por ele, encharcada.
Ela precisava gozar de novo. Traça o peri em mim, garota, ordenou ele. Ela estendeu a mão, acariciando por cima da cueca de algodão, deleitando-se quando ela tragou o ar com força. Ele era enorme. Estava duro como ferro. Ela olhou abaixo, enfiou a mão no vão do tecido e puxou o pênis para fora. Nossa, que lindo! Duro que nem pedra, com a ponta escura e inchada. A pele era como veludo, do mesmo tom dourado que o restante de seu corpo. Tão grosso que seus dedos nem conseguiam envolvê-lo. Ela lambeu novamente os lábios. Tras sua carícia, ele disse a ela. Ela começou a deslizar a mão fechada, subindo pelo pênis imenso, depois descendo. Traço-a, que bom, disse ele. Ele estava acariciando seus seios, com as mãos macias, parando para beliscar os mamilos repetidamente. Ela estava em fogo, ardendo por ele, adorando cada momento dessa tortura delicada, adorando o contraste do toque suave e dos beliscões fortes, adorando tanto que nem tinha vontade de questionar a autoridade absoluta que ele tinha sobre ela, nesse momento. Ele se aproximou, até ficar com uma das coxas entre as dela, usando-a para pressionar junto à sua fenda. Traço, adoro como você fica molhada por mim, Misha. Por mim. Está escorregando gostoso. Se você quer saber a verdade, parece o céu. Adoro como você pega no meu pênis. Essa mão feminina delicada em volta de mim. Ah! Ela apertou o pênis dele, sentiu que ele reagiu com um pequeno espasmo, sorriu consigo mesma. Ele arqueou o quadril na mão dela. Agora, ele estava ligeiramente ofegante. Por mais que eu adore isso, eu vou adorar comer você ainda mais, principalmente usando essa meia arrastão e o salto alto. Está bom demais. Mas agora, eu quero que você pare. Ele soltou os seios dela, tirou a mão dela de seu pênis duro e enlaçou os dedos aos dela. Traço, suas tatuagens são lindas. Todas essas flores caindo pelo seu ombro. Adoro que sejam todas pretas e cinzas. Faz um efeito quase claro-escuro, como meus desenhos de carvão. Traço, sim. Essa foi a intenção, ela disse a ele, quase sem conseguir pensar direito. Traço agora. Eu vou virá-la de bruços e ver o que mais tem aí. O desejo parecia algo vivo, serpenteando ao redor do corpo dela. Ela queria que ele admirasse suas tatuagens, admirasse seu corpo. Sim. Faça isso, Connor. Connor respirou fundo, forçando o corpo a se acalmar o suficiente para lidar com ela da forma como ele queria. Ele colocou as mãos na cintura dela e deslizou até as nádegas nuas e sedosas. Que pele incrível tinha essa mulher, que textura! Ele deu uma última olhada em seus seios lindos. Eram alguns dos mais lindos que ele já vira, maravilhosamente carnudos, com mamilos vermelho escuros que o lembravam de sua boca vermelha. E estavam rijos, contrastando com sua pele clara. Ele a virou e ela deixou. Ele sentia que ela cedia, sabia que seus orgasmos tinham algo a ver com isso. Com o fato de que ele tivesse se apossado dela desse jeito, antes de fazê-la gozar, ela teria lutado mais. Ele adorava que estava dando certo. As costas dela eram tão lindas quanto os seios, o rosto, as linhas suaves e as curvas de sua silhueta, o balanço do pé das costas, as nádegas rechonchudas, arredondadas e em formato de coração. Sua pele era coberta por uma linha sinuosa de flores, todas feitas em estilo japonês, crisântemos, lírios, flores de cerejeira e ameixeira, algumas orquídeas miúdas. Detalhes incríveis. Elas ficavam espalhadas por sua pele clara, desde o ombro direito até o quadril esquerdo, fazendo a curva pelo alto do quadril e descendo pela coxa. Ele tivera um vislumbre, quando havia descido sobre ela, mas estava distraído demais pelo seu cheiro, um aroma de mulher, de perfume e tesão, para realmente focar no desenho. Ele mal conseguia focar agora, embora quisesse. Ele queria tragá-la inteira, conhecer cada centímetro de seu corpo delicioso e indefectível. Exatamente o tipo de corpo que ele preferia, todo arredondado com lindas curvas.
carne onde ele podia segurar. Melhor ainda, para uma bela sessão de palmadas. Ele se inclinou acima dela, curvando-se para dar um beijo entre suas omoplatas. Ela estava deitada, totalmente imóvel, com os braços acima da cabeça, o que o instigava de um jeito estranho. Ele sempre adorava a complacência, numa mulher. Mas sabendo o quanto essa era irascível, ficava ainda mais emocionante. Ela tremeu sob os lábios dele, um tremor bem sutil. Ele a beijou novamente, bem de leve, sentiu a reação no arrepio. Ele fez novamente, e outra vez, descendo os lábios, até chegar àquele lugar delicioso, naquele vale, ao final de suas costas. Ele colocou a língua para fora e ela se contorceu. Ele desceu mais ainda, chegando à firmeza de suas nádegas, deu uma mordida. Traço-a, Connor. Traço-psiu. Ele deu outro beijo ali, mordeu novamente. Sentiu que ela puxou o ar. Ela permaneceu quieta, obedecendo. Ele fez o caminho de volta, subiu beijando a espinha lentamente, desfrutando do sabor, da pele macia sob seus lábios. Ele afastou os cabelos dela, viu os símbolos kanji tatuados numa linha que descia pela nuca, o leque japonês, em preto e âmbar, feito com extraordinários detalhes, na nuca, junto ao couro cabeludo, acima do kanji. Traço abra essas coxas lindas. Isso mesmo. Ele colocou a mão ali no meio, enfiando os dedos naquele calor molhado, sentiu sua vagina contrair, quente e apertada em volta dos dedos dele. Traço-a. Ele enfiou e tirou algumas vezes, com o pênis incrivelmente duro. Ele precisava possuí-la em breve. Mas, primeiro, ele levantou e deu uma palmada forte no traseiro dela. Ela tomou um sustinho, depois ele sentiu seu corpo todo derretendo, por dentro e por fora. Nossa, como essa garota era adorável! Suas reações eram demais. Ele deu outra palmada. Dessa vez, ela se assustou menos, seu corpo estava absorvendo o impacto. A bunda já estava ficando rosa. A pele era clara assim. Ele adorava. Ele parou para massagear a pele do traseiro, primeiro, de leve, depois, com mais força, inserindo a dor no contexto. Ele flexionou os dedos dentro da vagina dela, empurrou mais fundo, depois tirou quase tudo. Então, ele deu um tabefe na bunda, cravou os dedos lá no fundo e ela gritou. Traço, Connor. Ele ficou imóvel. Traço o que foi? Traço é que? Deus, faz de novo. Ele sorriu, consigo mesmo. Seu pênis pulsava de tesão. Ele disse, bem baixinho, só pra que você saiba, minha garota, isto não funciona assim. Achei que você tivesse entendido, mais cedo. Mas eu vou lhe dizer claramente, agora. Se você quiser brincar comigo, então, precisa saber que quanto mais pedir alguma coisa, menos provável será de receber. Como acredito já ter dito, eu sou sádico. Sinto grande prazer em vê-la se contorcer de tesão não saciado. Terei mais prazer ainda em vê-la gozar. Mas só quando eu disser que está na hora. Mas antes da noite terminar, você confiará em mim, e farei essas coisas de um jeito que o resultado final seja seu acúmulo de desejo. Eu vou levá-la às alturas estonteantes que nunca podem ser alcançadas, quando lhe é dado o que você quer, no instante em que quer. Traço sim, disse ela, com um mero sussurro. Traço sim, o quê, Misha? Sim, isso faz sentido, para você? Sim, você quer assim? Ela parou por um longo momento. Então, sim, para tudo. Traço-a, essa é a resposta certa. Exatamente o que eu queria ouvir de você. Misha tremeu, contraindo o sexo. Porque a excitava tanto saber que ela o deixara satisfeito. Isso era bem atípico dela. No entanto, tudo com esse homem era diferente. Ela não tinha controle sobre suas reações a ele. Isso a deixava profundamente perturbada. Ela estava totalmente fora de órbita. Pelo prazer, a dor, o comando dele. Sua cabeça estava perdida naquele lugar etéreo de onde ela ouvira falar,
mas nunca alcançara, em suas experiências com escravidão sexual e sadomasoquismo, o subespaço. Ah, sim, agora, ela estava lá. Finalmente. Ele se inclinou acima dela. Ela podia sentir o calor de seu corpo junto às costas. O calor da respiração, conforme ele falava em seu ouvido. Agora, eu vou transar com você, Misha. Bem assim. Fique parada. Ela esperou, sentiu uma leve brisa. Conforme ele se afastou dela, ouviu abrir uma gaveta da mesa de cabeceira e o som do laminado rasgado. Então, ele estava sobre ela novamente, dessa vez, realmente abaixando o seu corpo imenso sobre o dela. Ela se sentia absolutamente dominada, apenas pelo tamanho dele. Diminuída em tamanho, o que, mais uma vez, fazia com que ela se sentisse absolutamente feminina. Ele estava apoiado nos cotovelos, com os antebraços musculosos nas laterais da cabeça dela. Traço abre bem, ele disse a ela. Isso, garota. Ela sentiu as coxas dele nas laterais das suas. Depois, ele mexeu o quadril no meio, sentindo o primeiro toque delicioso da cabeça do pênis, de camisinha, entrando em seu sexo. Se ela não estivesse encharcada antes, agora estava. Ela respirou e esperou. Connor disse baixinho, com uma voz ofegante. Eu realmente quero foder a tua bunda, Misha. Agora, não, depois. Você quer? Ela estremeceu de desejo. Sim. Sim. Traço A, você é demais. Deixe-me sentir essa vagina gostosa. Ele passou um braço ao redor do quadril dela, puxou acima, erguendo a bunda acima da cama. Ele a segurava como se ela não pesasse nada, mas com tanta força que ela sentia o abdômen musculoso junto às nádegas. Ele se curvou, enfiando sua pontinha do pênis imenso dentro dela. Traço A. Ela teve de respirar, relaxar em volta do diâmetro largo, diante da noção do que seria sentir esse pênis enterrado dentro dela. Traço como está quente aí dentro. Tão molhado, murmurou ele. Vou fazer bem devagar, até saber se você consegue me receber. Ele enfiou 2 centímetros e ela já estava toda arreganhada, porque ele era gigantesco. Ele a beijou na nuca. Está tudo bem, minha garota? Traço A, sim. Ele ajustou o quadril, mergulhou mais fundo, empurrando o prazer para dentro do corpo dela, sua vagina, seu útero. Deslizou um pouquinho para fora, mergulhou novamente para dentro, dessa vez, preenchendo-a. Traço respire, ele ordenou, e ela respirou. Ele empurrou com força, fazendo-a resfolegar. Traço A, Deus. Traço eu sei, querida. Mas você aguenta. Você é apertada, mas está molhada como o mar. Dá para sentir. Sua vagina linda me engolindo. Prendendo o meu pênis. Agora, vamos. Respire. Relaxe. Você consegue. Ela fez conforme ele disse, respirando fundo, várias vezes. Deixando o corpo relaxar em volta do pênis grosso. Ele se mexia, tirando um pouquinho de cada vez, empurrando de volta para dentro, enterrando até o talo. Ela sentia a pele macia dos testículos pressionando junto a ela. E acima dela, a rigidez do corpo dele, firme, atrás dela. Ele começou a se movimentar, investindo lentamente, com força, levando o prazer ao fundo, fazendo-a arquear as costas para erguer a bunda, de encontro às cravadas dele. Ele a beijava na nuca, mordia, beijava de novo, se mexia mais depressa. O corpo dela estava se soltando, sua vagina se acomodando ao tamanho dele, conforme o desejo irrompia, deixando-a tonta. Seu cheiro a envolvia, terra escura, noite chuvosa. Ela o inalava, respirando no prazer e na dor desse homem gigantesco trepando com ela. Ela abriu ainda mais as coxas, querendo mais. Ele deu uma risadinha, baixinho. Traço, você é perfeita, minha garota, murmurou ele, mergulhando ainda mais o quadril forte. Venha, agora aguente. Ele começou a golpear com força, num ritmo de açoite,
cravando o pênis lá no fundo. O prazer era intenso e aumentava a cada minuto, com cada golpe punitivo de seu quadril. Vou gozar de novo, disse ela, ofegante. Goza, gostosa. Agora. O prazer foi ao cume, subindo ainda mais, e explodiu dentro dela, com o brilho de 1000 estrelas. As luzes piscavam por trás de seus olhos, conforme ela o ouvia gritar, sentindo bater forte nela. Misha. Porra. Ele segurou a mão dela, prendendo forte com os dedos, tão forte quanto o braço que tinha ao redor da cintura dela, e algo dentro dela se abriu. Os dois ainda estavam gozando e ele se segurava nela enquanto estremecia, com o pênis pulsando dentro dela. Ele caiu sobre ela, por um momento, depois rolou, levando-a junto. Sua respiração estava ofegante e áspera. A dela também. Ela estava com o corpo aceso de sensação, num pequeno estado de sobrecarga. Algo quanto ao seu corpo grande. Deus, ela adorava o tamanho dele. Seus músculos. Aquele pênis lindo. Algo na maneira como ele se agarrara a ela, quando gozou. Quando ele a puxou para mais perto, bem ao lado dele, com um braço forte segurando seu corpo, ela não queria reconhecer o que aquilo lhe causava. O fato de que ele queria abraçá-la, que ela precisava, que ele o fizesse, de um jeito que deixava seu coração disparado. O que era isso? Ótimo sexo. Sexo absolutamente fabuloso, de arrasar. Uma incursão nesse verdadeiro negócio de dominação não ainda em termos de radicalismo, mas absolutamente na forma como ela se entregara a ele, na forma como ele a comandara. Esse sexo incrível, com um dos homens mais gostosos que ela já tinha visto. Mas era só, porque ela sequer estava questionando a forma como estava se sentindo. Talvez por estar sentindo coisas que nunca tinha sentido. Um tesão absurdo para fazer aquilo novamente. Esta noite. Amanhã. Será que qualquer sexo podia ser tão bom assim? Ou seria algo mais? Sua cabeça automaticamente rejeitou a ideia. Era sexo. Um homem gostoso. Nada mais? Droga. Droga. Porque ela sabia haver uma mentirinha em algum lugar. Uma mentira que ela não queria investigar atentamente. Ela aprendera as suas lições bem cedo, com a mãe. Todos os homens com quem Misha havia dormido, e, sem acanhamento, tinha experimentado de sobra, só confirmaram o que ela já sabia. Os homens eram brinquedos, companheiros. Nada mais. Certamente, nada que ela precisasse. Ela tinha uma vida boa. Era ocupada, bem-sucedida. Feliz. Não era? Então, porque ela subitamente sentia que seria bem mais feliz, com Connor por perto. Ele não é esse tipo de homem. E você não é esse tipo de garota. Não. Ela se conhecia. Quando essa aventura passasse e era exatamente isso mesmo que durasse algum tempo a mais do que ela pretendera. Ainda era isso, uma aventura. Ela nunca precisou de nada além disso. Não pretendia começar agora. Mesmo que Connor fizesse sua pulsação disparar em suas veias, seu corpo pulsar de prazer. Mesmo agora, depois de gozar 3 vezes, durante a última hora. Mesmo que ele a abraçasse de um jeito que fazia seu coração derreter, pela primeira vez na vida. Ela estava sendo ridícula. Eles tinham acabado de se conhecer. E ela não era esse tipo de garota. Simplesmente teria que ficar repetindo isso, para si mesma, até que esse anseio terrível e estranho passasse. Capítulo 3. O luar atravessava o forro claro das cortinas da janela, apenas o suficiente para que ele visse o contorno da silhueta imóvel por baixo da coberta, a qual escorregara de seus ombros, enquanto ela dormia, revelando a curva de seio lindo pressionado sob seu braço. Ele deu uma olhada para o relógio. Passava das 2. O que significava que eles não tinham dormido muito tempo. Mas ele sentia ter dormido durante horas, de tão grogue que estava. Ou talvez fosse toda a maciez dela que o deixasse meio tonto. Fora de si. Ele estava ligeiramente fora de si.
Tinha sonhado com ela. Eles tinham acabado de se conhecer e ele estava sonhando com ela, pelo amor da foda. Mesmo agora, ele não conseguia parar de encará-la, imaginando o quê? Se ela ficaria em sua cama, o máximo possível, pela manhã, certamente. Talvez tomar um banho quente bem demorado com ele. Ensaboá-la, sentir seu corpo delicioso escorregando com sabão. Talvez transar com ela outra vez, debaixo do chuveiro. Melhor ainda, talvez curvá-la sobre o tampo de vidro da imensa mesa de jantar e dar-lhe uma bela coça. Aquela que ele não pudera